Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, aqui quem vos fala é novamente o professor Daniel Gama, professor de Cidadania Moral e Ética de vocês. E vamos lá à finalização do nosso primeiro assunto, certo, gente? Apenas só lembrando vocês que para finalizarmos esse assunto, vocês deverão recorrer, qualquer dúvida, à segunda folha daquela primeira apostila que eu mandei. Porque a videoaula passada foi referente à primeira página, tá? Do nosso assunto moral, tá? Aí a segunda folha já vai ser referente a essa aula de hoje. Por isso que a aula ainda é continuação sobre moral, certo? Gente, lembrando um detalhe também, terminando essa atividade, fiquem atentos para a próxima semana que virá exercício. O exercício vocês terão que estar indo buscar na apostila a resposta, que será um exercício geralzão, um apanhado geral de tudo que foi trabalhado durante todo o capítulo, né? A gente já está aí finalizando esse capítulo hoje. E aí tá aí já na tela para vocês mostrando que é a continuação da aula anterior, moral. Gente, só lembrando a vocês também que eu coloquei essa imagem aí, que mostra com certeza uma situação que remonta à religiosidade cristã, que é para vocês verem, para vocês poderem se sentir que nós estamos inseridos dentro da moral cristã, tá? Então, a nossa moral cristã é a moral que norteia a nossa vida, né? Então, logo, nós vamos tentar nos comportar conforme o que determina a moral cristã. Por exemplo, a moral cristã, ela diz para não matar, ela diz para não roubar, ela diz para não adulterar, ela diz para não ter inveja das outras pessoas, de não fazer o mal às pessoas, não é isso? Quando nós, cidadãos que somos ligados à moral cristã, cometemos tudo ao inverso disso que eu falei para vocês agora há pouco, desses valores que é para nós, já que moral trata-se de valor, não é isso? Nós somos, logicamente, imorais, né? Por quê? Quando a pessoa é munida de moral, ou seja, quando ela tem toda a moral, é quando de fato ela não faz aquilo, né? Que ela acusa o outro. O ideal é que nem acuse, né, gente? Porque tem a história da ética, do bom senso, onde ela baliza também as coisas, né? Onde a ética te convida a procurar entender um pouquinho o mundo do outro, né? Você ter essa capacidade de se colocar um pouquinho no lugar do outro, só para ver se você, de alguma forma, consegue perceber, né? O quanto que nós somos diferentes, né? E que ser diferente é normal também, e é isso que é a beleza da vida, né? É justamente por nós sermos diferentes um do outro que nós nos tornamos esse ser tão maravilhoso e belo criado por Deus, certo? Então vamos ao avanço. Onde surge a moral? Bom, gente, a moral ela é construída culturalmente. E, portanto, algumas visões de mundo acabam ganhando status de verdade. Coloquei essa verdade entre aspas aí, até para vocês já entenderem. Tipo, aí botei dois exemplos aí. Cristianismo, crenças indígenas. Aí, há alguma verdade? Sim, ambas são verdade para quem está inserido naquele grupo social. Então, se eu não posso, enquanto cristianismo ou enquanto cristão, tentar impor a minha cultura, no qual inclui-se a religiosidade também, a minha moral, meus valores, né? Ao outro.
assim como o outro não pode, não deve, na verdade, tentar impor a cultura, a religiosidade dele sobre mim, tá? Então, é aquilo que a gente diz, há famílias que desde cedo elas já são muito preparadas para lidar com isso, com essas adversidades que a vida vai nos apresentando, por exemplo, essa ideia, que é uma diversidade maior do que uma sala de aula, né? A gente chega numa sala de aula, a gente tem aluno que é branco, que é negro, pode ocorrer de ter um indígena, pode ocorrer de ter um aluno de um outro país, né? Então, eu acho que é isso que deixa a gente de forma bem vista, socialmente falando, tá? Então, é aquela ideia da gente sempre trabalhar, sabe? Superioridade, sabe? Você é cristão? Parabéns. Você é budista? Parabéns também, né? E procurar o caminho do bem, que o caminho do bem, ele é cheio de luz, né? Ele só prospera, tá bom? Deixa eu avançar um pouquinho. E qual é o resultado desse choque cultural? Né? Você chega ali, aí você encontra assim o diferentão, né? Então, é totalmente um estranho, né? Porque para você vai ser estranho, porque você não conhece, você não está inserido naquela cultura, mas você encontra. Então, o que o que é que acontece quando acontece isso? A naturalização, estou lendo o slide agora, tá? De uma visão cultural é o que dificulta distinguir entre juízo de fato e juízo de valor. Gente, muito cuidado com essas coisas, com a questão do juízo de fato e juízo de valor. Porque aquilo que eu digo para vocês, aí são algo, os dois, um inclui a ética e o outro inclui a moral diretamente, né? E o remédio dizem que é bom, as meninas estavam me dizendo aqui. Então, quando a gente pensa na questão do juízo de valor e de fato, a gente vai pensar também nessas sociedades indígenas, quando elas se comportam, como eles lidam com as crendices deles, né? Eles lidam, por exemplo, eles acreditam, os próprios índios, né, de certa forma, eles não nos deram subsídios para que nós possássemos fazer, né, pudéssemos fazer remédios, né? Porque se talvez vocês não saibam, muitos desses remédios que nós tomamos é ensinamento do índio. Um índio um dia apresentou para um branco ou para um negro, sei lá, um pesquisador, ele apresentou e disse que aquela planta ali se chamava anador e que aquela planta, se você tomar o chá dela, você vai passar sua dor de cabeça bem como um comprimido de anador. Certo, gente? Então, assim, para vocês olharem assim que a naturação a naturalização, na verdade, né? Ela é um fator que ela dificulta, né? Porque você tenta naturalizar muitas vezes uma coisa que você acaba invadindo o espaço do outro, né? E isso acontece muito quando a gente realmente não conhece esses fatores de respeito. Às vezes não é que a pessoa pode até nem ser má ou mal educado, é que ele não conhece esses valores, certo? Vamos avançar. Resultado de uma boa análise, né? Porque aqui eu estou basicamente assim falando para vocês a fórmula, né, de como a gente lidar com toda essa diversidade, com tudo isso aí que está aí sempre se apresentando para a gente. O resultado de uma boa análise. Os valores éticos ou morais se oferecem, olha aí, galera, como expressão e garantia, proibindo moralmente a violência. Gente, deixa eu dizer para vocês.
Toda e qualquer sociedade tem as suas formas de lidar com cada situação. Bem como toda e qualquer sociedade tem para si o que é maldade e bondade também. Tá bom? Então, a gente vai ter que pensar assim, os valores éticos ou morais se oferecem como uma expressão e garantia proibindo moralmente a violência. Ou seja, toda e qualquer sociedade, ela tem essa noção do que é bom, do que é o mal, né? Para si. Isso é trabalhado, como a gente fala assim, que nenhuma religião, por exemplo, prega a fazer o mal para alguém, mas quem faz o mal não é em si a religião, alguém, são às vezes nós mesmos, seres humanos, né? Então, e que mais esse resultado pode trazer para ti? Valores de paz ou da paz. Valores de compreensão da diversidade também. E provavelmente ele vai passar lá, ele vai passar onde ele for, que ele pisar, ele realmente vai compreender que o mundo é diverso, né? Afinal, o nosso objetivo enquanto professor para vocês é fazer com que vocês percebam, tá? Só percebam que há um mundo aí onde as pessoas são diferentes uma das outras. Seja na religiosidade, seja na partida de futebol, seja em todos os segmentos que é possível que a vida puder proporcionar a vocês. Tá bom? Sendo assim, gente, nós vamos agora para a nossa liberdade de pensamento. Eu tive que voltar de novo nesse assunto porque, vira e mexe, esse assunto ele precisa estar sendo falado, debatido, lembrado, né? Por quê? A liberdade de pensamento é essencial à mente humana. Portanto, ainda são inexistentes os meios de se impor normas ao pensamento humano. Ou seja, o pensamento humano, ele ainda é a forma de você não ter nenhum tipo de prisão dentro do teu corpo, né? Então, a liberdade de pensamento ela é garantida pelo Estado Democrático de Direito no artigo 5º, inciso 4º, tá? Esse artigo é o artigo que ele garante a liberdade de expressão. Mas a gente precisa ter em mente e ter noção que a liberdade de expressão ela não pode estar acima do respeito, né? Ao próximo. Liberdade de expressão é você se posicionar, né? Mas nunca queiram, de forma alguma, colocar o que vocês pensam como uma verdade absoluta, tá? Principalmente quando a gente está fazendo ciência, tá? Porque quando a gente está fazendo ciência, um descobre um experimento, depois o outro descobre, não é bem assim não, acho que é assim. Aí as pessoas vão, de certa forma, chegando e descobrindo o que precisam, tá bom? E avançando culturalmente, intelectualmente, que essa que é a ideia que a gente quer para vocês, tá bom? Aí, qual o segredo para uma boa relação entre os povos? Né? Uma pergunta que, por exemplo, eu poderia estar fazendo para vocês daqui a pouco, mas esse aluno já super interessado já veio fazer. Aceitação, respeito, compreensão e a busca pelo conhecimento contra o preconceito, gente. Tá? É a busca pelo conhecimento que vai fazer com que a gente não seja preconceituoso. Tá bom? Então, hoje a nossa aula fica por aqui, tá? Só não esqueçam de fazer as atividades que estão sendo passadas, que em um momento essas atividades servirão para vocês. Tá bom? Fica super com Deus aí, então.
e amiguinha, né? E na próxima nos encontramos, se Deus quiser, e já com exercício e com toda essa garra. Quem sabe a gente já não esteja até em sala de aula, né? Voltando para nossas aulas ser aí, para a gente poder fazer aquele feedback, aquela conversa. Eu pergunto, vocês respondem, vocês me apresentam também novidades, né? Histórias do cotidiano de vocês, e a gente vai construindo ciência, certo? Galera, um abração, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui!